Olá, amados, graça e paz. É com muita alegria que estou novamente com vocês para dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Colossenses, onde estamos aprendendo sobre Cristo, suficiente e supremo, aquele que é suficiente para nos salvar. Nós não precisamos de mais nada, de mais ninguém para sermos salvos. Cristo fez tudo, absolutamente tudo, que era necessário para a nossa salvação. Então, crer nele é suficiente. E supremo, aquele que é o Senhor de tudo e de todos, aquele que está no controle de todas as situações que ocorrem em todo o universo e no controle de todas as vidas, de todas as suas criaturas. É sobre esse Cristo que nós estamos falando. E hoje nós vamos ver um trecho sensacional da Carta aos Colossenses, que é o capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 15. Inclusive, nesse trecho está o versículo preferido, meu versículo preferido de toda a Carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 2, do 8 ao 15, diz assim a palavra de Deus: Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o qual constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que trecho sensacional das Escrituras nós temos aqui. Aqui Paulo realmente mostra que Cristo é suficiente e supremo. E nós vimos no estudo passado que Paulo começou a construir uma base onde todo o combate às heresias que estavam acontecendo na igreja dos Colossenses tem como base Cristo e sua obra. Não há como você combater uma heresia ou você se manter firme na fé sem Cristo Jesus. Não há nada fora de Cristo Jesus. Não há vida fora de Cristo Jesus. Nós precisamos desesperadamente dele para tudo. E aí no versículo 8, Paulo fala assim: cuidado que ninguém vos venha enredar. Ou seja, tome cuidado para que ninguém vos sequestre, vos tome, vos roube por suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então nós vemos que Paulo ele baseou a nossa fé em Cristo Jesus, nos mostrou que em Cristo nós estamos radicados, sendo edificados, confirmados na fé. E agora Paulo traz um alerta para nós: tomem cuidado, para que ninguém engane vocês com ideias, filosofias que não estejam baseadas nos ensinamentos de Cristo. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com tudo aquilo que é ensinado pelos homens que está fora de Cristo Jesus. Que isso não vos engane. Paulo está falando aqui das filosofias que estavam entrando na igreja dos Colossenses. Aquelas ideias sobre angelatria, adoração a anjos, que Cristo ele não era Deus, mas era apenas uma parte de Deus. Também a questão da circuncisão, da guarda do sábado, de outras ordenanças para ser salvo. Tudo isso, Paulo fala que são filosofias e vãs sutilezas. Nos nossos dias, algumas dessas ideias ainda existem.
Para alguns, Cristo não é plenamente Deus. Para outros, você precisa guardar certos mandamentos para ser salvo. Além disso, nós temos algumas, digamos, aberrações que têm surgido aí, né? Uma delas há muito tempo atrás, a tal da teologia da prosperidade, onde você faz barganha com Deus. Você tem que dar tanto para a igreja para você receber de Deus. Então você entra num tipo de negócio com Deus. E as coisas de Deus, as bênçãos de Deus não são mais pela graça, mas você tem que pagar por elas. E outros ainda temos a questão dos coachings aí, né? Dentro da teologia, onde você é o cara, você é igual a Deus. Tudo isso são filosofias e vãs sutilezas que ainda hoje tentam entrar nas igrejas. Mas Paulo ele fala qual que é o remédio, qual que é a solução para combater tudo isso. Cristo Jesus. Ele fala que nós devemos tomar cuidado para essas coisas não nos enganarem, porque são rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Então, sendo assim, eu devo deixar essas coisas de lado e seguir a Cristo. Seguir os ensinamentos de Cristo Jesus. E aí o versículo 9 é fantástico. Lembrando que, antes de entrar no versículo 9, uma das ideologias, das filosofias que estavam entrando na igreja dos Colossenses e nas igrejas vizinhas ali, de Herápolis, Laodiceia, era a ideia de que Cristo ele não era totalmente Deus, ele era uma parte de Deus. Naquela filosofia eles acreditavam que havia Deus e havia uma escadinha até chegar aos homens, de partes de Deus para poder falar aos homens. Inclusive os anjos faziam parte dessa escadinha, desses degrauzinhos. E para eles, Jesus Cristo era apenas uma parte disso. Mas veja o que Paulo diz no versículo 9: porquanto nele, em quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não há como uma criatura conter toda a plenitude da divindade. É impossível isso. Então, o Cristo não tem como ele ser um simples homem, porque um homem é uma criatura. Não tem como ele ser um anjo que se encarnou, um arcanjo que se encarnou, porque um arcanjo é uma criatura, é finito, é limitado. Paulo está dizendo que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude. E é interessante que Paulo colocasse, se Paulo colocasse a plenitude, já seria suficiente, né? Mas ele enfatiza toda a plenitude da divindade. Tudo que Deus Pai é, Jesus é. Tudo que Deus Espírito é, Jesus é. E a palavra grega para divindade que está relacionada à essência mesmo. Em essência, Jesus é plenamente Deus. Ou como o salmista diz, de eternidade a eternidade, Jesus é Deus. Ele não é parte de Deus, ele não é uma criatura. Porque essa palavra divindade aqui não tem ideia de semelhança, imagem, mas de essência mesmo de Deus. Então, em Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. E aqui Paulo combate uma outra heresia que existia, que era a questão do dualismo, onde para alguns falsos mestres que estavam entrando na igreja de Colossenses, e vocês veem que na igreja de Colossenses era complicado mesmo as heresias, tanto que ficou intitulado a heresia de Colossos, de tantas coisas erradas que estavam tentando colocar ali. E uma delas dizia que a carne era má e o espírito é bom. Então não havia possibilidade nenhuma de Deus se encarnar, se fazer homem, habitar em carne.
porque a carne é má. E aqui Paulo usa corporalmente toda a plenitude da divindade exatamente para combater isso. Porque na nossa salvação, o nosso corpo será redimido, a nossa alma também. Não só um, não só outro. Um dia nós receberemos um corpo glorificado, igual ao de Cristo Jesus, quando Jesus voltar. E o nosso corpo e alma serão unidos novamente, caso a gente morra antes de Jesus voltar, ou simplesmente seremos transformados, que é a minha esperança. Jesus volte e eu já fique aqui já fique com Ele por toda a eternidade, com o corpo simplesmente glorificado, sem precisar passar pela morte. Esse é o desejo do meu coração. Mas, se for da vontade de Deus, eu passar pela morte, um dia eu receberei esse corpo glorificado e alma e corpo serão unidos novamente. Então, o corpo em si não é mal. O pecado que habita no nosso corpo, que está na nossa carne, isso é mal. Mas um dia nós seremos completamente libertos disso. Então, Paulo combate essa heresia mostrando que Jesus se encarnou, se fez homem e toda a plenitude da divindade se encarnou. E quando ele fala aqui que toda a plenitude da divindade habita nele, não quer dizer que habita quando ele se encarnou. Jesus é Deus de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade, a plenitude da divindade está nele. Mas ele habitou corporalmente. E hoje ele está num corpo glorificado. Mas ele tem esse corpo glorificado. Que é diferente desse nosso que nós temos agora, que é perecível, que é limitado. E aí o versículo 10 ele fala também nele. E é fantástico que você vai ver que agora Paulo, nos próximos versículos, ele fala muito sobre Cristo, o que foi feito com Cristo Jesus, o que foi feito em Cristo Jesus. Desde o versículo 9, né? Que ele fala nele, agora novamente nele, e você vai ver muito essa expressão, ele, nele, e aqui ele fala também nele, estáis aperfeiçoados. O estáis aperfeiçoados aqui, esse aperfeiçoado, no grego ele está no perfeito, ou seja, é algo que aconteceu no passado e tem valor até agora. Nós já estamos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós já recebemos essa perfeição de Deus. Já estamos unidos com Cristo Jesus. Nós estamos completos, digamos assim, totalmente nele, em Cristo Jesus. Estamos unidos com Cristo Jesus. E aí ele diz que ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, ele é o Senhor. Ele é aquele que está no controle de tudo e de todos. Como eu falei já hoje, uma das heresias era a angelatria. Eles adoravam anjos. E aqui Paulo está mostrando que Jesus é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Ou seja, tanto os anjos eleitos, bons, como os anjos caídos estão debaixo do domínio de Jesus Cristo. Estão debaixo do controle de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, tanto dos anjos bons, dos anjos eleitos, como dos anjos caídos, os demônios. Isso quer dizer que os anjos bons não podem fazer nada, a não ser que Jesus ordene. Mas também, pela graça de Deus, os crentes estão protegidos de tal maneira em Cristo Jesus, que mesmo os demônios não podem fazer nada contra o crente, a não ser que o Senhor Jesus permita. E quando Ele permite, é para o nosso bem. Ele tem um propósito para isso. Mas eles não podem nos tocar. Eles não podem realmente fazer nada com o cristão. Tanto que Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por causa de Cristo, que é o cabeça, que é o Senhor. E aí o versículo 11 diz que nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aqui Paulo está combatendo a heresia dos judaizantes que diziam que
todo aquele que cresce em Cristo Jesus ainda precisava ser circuncidado para ser salvo. Como se a circuncisão fosse um meio de salvação, fosse necessário para a salvação. Paulo fala, não há necessidade disso, porque em Cristo Jesus nós já fomos circuncidados, ou seja, nós já recebemos a circuncisão espiritual. O nosso coração foi circuncidado. Nós fomos confirmados na nossa aliança com Deus em Cristo Jesus. E aí o versículo 12 diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. E aqui Paulo mostra a demonstração exterior daquilo que aconteceu interiormente. O batismo, ele não salva. Ele não é necessário para a salvação. Veja, por exemplo, o malfeitor da cruz. O malfeitor da cruz, Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deu tempo de ele descer de lá e ser batizado. Mas todo crente salvo deseja ser batizado. Para quê? Para mostrar, para professar publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Então, alguém que vai na igreja por longo tempo e não tem esse desejo de ser batizado, alguma coisa está errada com a fé dele. O batismo não é necessário para ser salvo. Mas quando nós realmente fomos salvos por Cristo Jesus, fomos libertos dos nossos pecados por Cristo Jesus, nós temos o desejo de professarmos publicamente o batismo. A nossa fé permite o batismo. E ele diz que tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual juntamente fostes ressuscitados. Então o batismo representa a nossa morte para o mundo e a nossa vida para Deus. A nossa ressurreição mediante a fé pelo poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então veja que quando nós cremos em Cristo Jesus, nós professamos publicamente a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa vida começa a se semelhar demais com a de Jesus Cristo. Nós já vimos expressões nele estáis aperfeiçoados, nele também circuncidados, juntamente com ele. Paulo está demonstrando que a vida cristã nos liga a Cristo Jesus. E aí o versículo 13 diz assim, a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Todos, sem exceção, nascem mortos. Como assim? Quando o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis 3, Deus cria tudo. E Deus termina sua criação dizendo que tudo era muito bom. E aí Deus cria um jardim fantástico, sensacional, onde Ele coloca todo tipo de fruta. E aí Ele coloca o homem lá para cuidar desse jardim. E Ele fala para o homem, você pode comer de todas as frutas, com exceção da que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dessa fruta, certamente morrerás. E aí Satanás entra na história, engana Eva come do fruto, dá ao seu marido que também come do fruto. E os dois morrem no momento que comem do fruto. Mas eles ficaram vivos, eles ficaram conversando, eles viram que estavam nus, morreram espiritualmente falando. Tanto que quando você lê Gênesis 3, você vê que o homem passa a ter medo de Deus. Ele se esconde de Deus por causa do seu pecado. O homem foi separado de Deus, que morte é nada mais nada menos que separação. E Isaías, ele diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado nos separou de Deus. Nesse sentido, nós nascemos mortos. Nascemos separados de Deus. E as nossas transgressões confirmam isso. E aí, entra Jesus na história. O Deus Filho se encarna, se faz homem, vive uma vida perfeita e morre numa cruz por nós. E ao morrer, uma das últimas palavras de Jesus na cruz é: está
consumado. Tudo que precisava ser feito foi feito. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Jesus obedeceu toda a lei que nós não conseguiríamos no nosso lugar. Por isso que Paulo fala, perdoando todos os nossos delitos. E note que é interessante que Paulo está falando assim, vocês estavam mortos, ele vos deu vida, porque Paulo está falando para uma igreja gentílica, e Paulo está trabalhando a questão que agora eles fazem parte do povo de Deus. Só que quando Paulo vai falar do perdão, ele não consegue mais falar vós, não consegue mais falar na segunda pessoa, porque isso aqui é tão fantástico, tão maravilhoso, que Paulo fala nossos pecados. Cristo morreu para nos perdoar, para perdoar todos os nossos pecados. Uma coisa que o cristianismo não permite é que o cristão se ache menos pecador que os outros. Mais santo no sentido de não ter pecado, se achar melhor do que os outros. A religiosidade faz isso muitas vezes com as pessoas. Às vezes as pessoas estão numa igreja e vem o irmãozinho, se converte, e a vida dele lá fora era terrível, ele aprontou coisas terríveis, ele fez muitas coisas erradas. Mas a sua conversão foi sincera, real e verdadeira. E aqueles que estavam na igreja, ao verem esse, às vezes até assumindo cargos, porque como a conversão dele foi verdadeira, ele começou a trabalhar para Cristo, começou a fazer as coisas para Deus. E aqueles religiosos que estavam ali há tanto tempo, que pareciam até um prego de banco, né? Não servia para mais nada na igreja, só para reclamar e falar aos outros, começam a julgar e condenar aquele, olha lá, fiz tudo aquilo, agora está aí. Isso acontece. Tem pessoas religiosas que estão na igreja e começam a condenar e crucificar aquele que se converteu a Cristo Jesus. Porque provavelmente esses não se converteram de verdade. Esses estão que nem o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, em Lucas 15, perdidos na casa do Pai. Não desfrutam daquilo que o Pai oferece para eles. E se esse for o teu caso, se arrependa. Corre para Jesus. Por mais que talvez você já seja salvo, mas você tem se perdido no caminho, se afastado do Pai, se afastado da comunhão com Deus. Porque caso contrário, quando você fosse falar de pecado, você falaria, Jesus perdoou todos os nossos pecados. Tanto que quando a gente lê as cartas de Paulo, ao falar da salvação, ele fala assim que Jesus veio para salvar a todos os homens, a todos os pecadores, do qual eu sou o principal. Uma coisa que o cristianismo faz com a gente é que nós reconheçamos que nós somos o principal dos pecadores. Nós não nos achamos melhor do que ninguém. Isso não quer dizer que a gente não vá condenar o pecado. Mas a gente não vai mais condenar os pecadores. Muito pelo contrário, a gente vai falar, eu sou tão pecador quanto você. Mas Cristo me resgatou, Cristo me salvou, Cristo perdoou todos os meus pecados. Ele pode perdoar os seus também. E aí vem meu versículo preferido de Colossenses, que é o versículo 14, que fala, tendo cancelado o escrito de dívida que nos era prejudicial, que era contra nós, que constava contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. É como se eu e você tivéssemos uma lista com todos os nossos pecados, cometidos no passado, no presente, aqueles que nós vamos cometer ainda. Todos os nossos pecados, desde que nós viemos ao mundo e até o momento que nós vamos sair desse mundo, todos eles estavam listados numa nota promissória.
e assinada por nós. Ali estava toda a nossa dívida com Deus. Tudo aquilo que nos condenava estava ali. Tudo aquilo que trazia condenação sobre nós estava ali. E aí Paulo diz que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ele cancelou a nossa dívida. Ele pagou toda a nossa dívida lá na cruz. Lá na cruz foi cravado, foi pregado a nossa dívida. E sobre ele o sangue de Cristo, como o pagamento perfeito de toda a nossa dívida, de tudo aquilo que a gente fez de errado, foi cancelado. Todos os nossos pecados do passado, presente e futuro foram pagos por Cristo Jesus. Ele cancelou a nossa dívida. Ele pagou por todos os nossos pecados. Toda a nossa dívida foi quitada. E aí Paulo diz, removeu inteiramente a nossa dívida. E novamente nós temos o perfeito do grego aqui, demonstrando algo que foi feito no passado e que tem valor até a eternidade. Ele pagou toda a nossa dívida. E aí o versículo 15 diz, despojando os principados e potestades, publicamente se expôs ao desprezo. Mais para trás em Colossenses, ele fala que ele nos libertou dos impérios das trevas. Aqui a ideia de quando Cristo triunfa sobre esses principados e potestades na cruz, é como, você já deve ter visto isso em um filme de época, quando um exército vence outro exército e ele entra na cidade e ele traz os inimigos amarrados, envergonhados, derrotados. E ele vai entrando na cidade e aqueles inimigos estão sendo envergonhados porque eles perderam a batalha. Cristo foi ao império das trevas e nos resgatou de lá, nos livrou de lá e amarrou o inimigo. Amarrou o valente, como o próprio Cristo fala nos evangelhos, expondo ele ao desprezo, que ele está derrotado. O inimigo das nossas almas foi derrotado, porque Cristo triunfou sobre ele na cruz. O nosso Senhor é suficiente para nos salvar. O que ele fez por nós cancelou toda a nossa dívida, apagou todos os nossos pecados, perdoou todos os nossos pecados. E ele venceu o inimigo das nossas almas. É sensacional isso. E eu gostaria de fazer uma oração com você agora, agradecendo por tudo que Cristo fez por nós. E pedindo por você que ainda não está em Cristo Jesus, para que você se arrependa dos seus pecados e corra para Cristo. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, a Deus, por uma palavra tão maravilhosa como essa. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus o Senhor cancelou toda a nossa dívida, todos os nossos pecados e triunfou contra o inimigo das nossas almas. Muito obrigado por isso, Pai. E eu peço a Deus por aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus, que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, que o Senhor conceda a eles vida, salvação em Cristo Jesus. Que nesse momento eles reconheçam seus pecados e corram para Cristo, se escondam em Cristo e encontrem descanso para a alma deles em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por uma palavra tão fascinante como essa, onde nós vemos que toda a nossa dívida foi paga e entendemos que o Senhor Jesus é o Senhor de tudo e de todos e é suficiente para nos salvar. Muito obrigado. No nome dele que nós oramos, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, amados. Se Deus quiser, eu volto hoje à noite com uma live no meu Facebook. Você pode entrar no Facebook da igreja, a partir das 8 vai estar lá, para acompanhar essa live. E eu volto com a continuação desse estudo na Carta aos Colossenses, na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe e até lá.